Olá, caro aluno, olá, caro internauta, você que está acompanhando nesse momento os comentários a respeito da prova da primeira fase do vestibular do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que ocorreu hoje no Brasil inteiro, nesse domingo pela manhã, né? Entrando ali um pouquinho também pela tarde. Eu, professor Antonino, e o professor Sérgio Matos aqui ao meu lado, estamos para comentar aqui no Farias Brito, né, como foi essa prova de Química, que são exatamente as últimas 15 questões que finalizam ali as 70 questões do dia. E no geral, Sérgio Matos, uma prova que a gente considerou bastante trabalhosa, né? Com certeza. Primeiramente, um alô aí para todos que nos assistem, nossos alunos e também as pessoas que acompanham aqui o nosso comentário e o trabalho do Farias Brito pela internet, né? Antonino, meu amigo Antonino aqui do lado, a gente notou realmente uma diversificação muito boa de assuntos na prova, mas uma prova um tanto trabalhosa, né? Afinal, a gente fez uma contabilidade, pessoal, a respeito dessa quantidade de questões, que você tem 15 questões de Química, e dessas 15 questões de Química, você tem 8 que apresentam 4 ou 6 itens para o cara julgar se é verdadeiro ou falso. Inclusive, tinha uma espécie de somatório dentro da prova, que também só para dificultar, né? Dificulta um pouquinho, né? Porque, assim, é uma novidade também dentro da prova do ITA, né? Uma coisa que realmente a gente não viu em anos anteriores e que dessa vez apareceu, né? Depois de julgar os itens, em várias questões você ainda tinha que somar os números correspondentes às corretas ou os números correspondentes, né? As erradas. Né? As erradas, então. Então isso era mais uma dificuldade que o aluno teve que enfrentar. A gente sempre procura, antes de fazer um comentário da prova, assim, questão por questão, a gente procura tentar direcionar o aluno, Sérgio, porque ele precisa fazer 6 questões, né? Isso. Então ele tem que fazer 6 questões, ele precisa... professor, tinha 6 questões fáceis para que eu pudesse escapar dessa prova de Química num tempo relativamente tranquilo. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de começar, a questão primeira de Química, a questão 56, era uma questão relativamente tranquila, né, Sérgio? Eu acho que sim, né, Antonino? Aquele tipo de questão que você pode ficar com dúvida em um ou outro item, mas se você focar naquele item que realmente é o item principal, você já marca, né? A 57, só pelo enunciado, já dá para perceber que não está na classificação das questões tranquilas. Já mais trabalhosa, né? Exatamente, bem trabalhosa mesmo. A 58 me parece também uma questão tranquila, que ela fala de isomeria, ela fala de reações orgânicas e por aí vai. Exato. Aí tivemos aí já vamos com 2, né? Tivemos a 59 de cinética, Eu colocaria, Sérgio, a de condutimetria a 61 no grupo das fáceis. Correto. Agora você vai dizer, mas condutimetria é um assunto que é muito lá... Pois é, o cara tinha que saber... específico, né? Bem específico, mas para o cara que sabia condutimetria, foi fica cobrado fácil, né? Só o básico, exato. Então nós já vamos com 4 questões bem essa tranquilas. 62 também, né, Antonino, da composição térmica, principalmente por ser o oxalato de cálcio, é algo bem conhecido, né? É uma questão até da FUVEST, né? Exato. Bem parecido na FUVEST. A 63 de termodinâmica também. Então você percebe que já são 6 aí que são bem tranquilas, e a 68 a gente também classificaria aquela de botar que a fulana é base mais forte, é mais fraca. Com certeza, é uma questão tranquila mesmo, né? A 70 também eu acho que poderia ter sido colocada, só que ela fica meio polêmica, os itens são construídos de uma maneira assim meio para gerar dúvida, e isso às vezes complica um pouco na hora da prova, porque o cara não tem muito tempo para tomar determinadas são poucos decisões. Minutos, né? Poucos minutos para você ler, para você escolher, e ainda mais nessas outras que tem que fazer a soma dos itens, aí acaba... É complicado mesmo. Então, assim, a gente viu assim, 7 questões que o aluno que estudou direitinho, que tinha conhecimento do assunto, ele ia conseguir matar essas questões com tranquilidade, não era? Correto. Outro detalhe que a gente também percebeu, Sérgio, a gente estava conversando aqui, era exatamente a respeito daquela fusão da prova de Química com a de Física. Exato, que tem os assuntos correlatos, né, e que acabam
Aí você fica se perguntando, mas por que cobrar o mesmo assunto em duas provas diferentes, né? Exatamente, não só o mesmo assunto, como a mesma ideia dentro do assunto. Né? Dentro do mesmo assunto, a mesma ideia dentro do mesmo assunto. E aí termoquímica fica de fora. Sim. Você tem questão de termodinâmica na prova de física, usando gases ideais. Questão de termodinâmica na prova de química, usando gases ideais. E aí a termoquímica É como o assunto de gases, por exemplo, ficou de fora dessa prova, né? Embora seja um assunto correlato também. Exato. Mas a gente poderia ter uma questão de gases voltado mais para a química, não é, Antonino? Exato. Tipo, alguma coisa como ou reação, uma estequiometria gasosa, ou então a lei da efusão de Graham também, né? Algo assim. Ruptura de ligações, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Então, retornando aqui, a gente estava exatamente comentando os assuntos que apareceram na prova, né? Que a gente acabou de falar da questão que caiu em química e na prova de física também. Mesmo assunto com a mesma abordagem. Por outro lado, né? Outro lado, o que ficou faltando, Sérgio Matos, na prova de química, essencialmente? Nessa prova de química, apesar de ter sido uma prova de assuntos bem abrangentes, né? A prova foi assim. Mas, por exemplo, propriedades coligativas nós não tivemos nenhuma questão, né? Antonino, equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio químico, equilíbrio iônico, apesar de a questão de pilhas ainda citar pH, né? Mas, o de qualquer maneira... assim, equilíbrio mesmo, assim, aquele KC, KP... Né? Exato, teve, né? KPS, né? Exatamente. KPS não teve. Solução tampão, né? Solução tampão. E a gente também, essa parte orgânica... Foi cobrada, assim, mas foi bem de leve mesmo. Realmente, bem simples, tinha uma expectativa maior nessa parte de orgânica, mas aí já fica a brecha para a prova discursiva, né? Sim, exatamente. Por exemplo, uma questão de reações orgânicas mais aprofundada, né? Quem sabe, né? Mais requinte. Sim, ou com mecanismo, alguma coisa assim, porque já aconteceu em provas anteriores. Pronto. Então vamos lá, pessoal, passando aqui aquele cabeçalho tradicional da prova de química, a gente tinha, você vai vendo aí, passando a questão 56, uma questão sobre propriedades de compostos orgânicos, né? Me parece uma questão bastante tranquila, para o cara que estava bem preparado, né? Nas estruturas e nas forças exatamente. Conhecer nomenclatura, mas são compostos, né, de nomes um tanto conhecidos, nomenclatura até simples, né? Eu vou passar por um pouco sobre tensão superficial, viscosidade, mas eu acho que quando você lê o item que compara o tiofenol com o fenol, aí a questão já fica, né, sem grandes complicações. Né? Exatamente. Mesmo que os outros você não tenha aquela convicção plena, mas você consegue ver. Na 57... era uma bateria de chumbo ácido, né, a bateria do carro, e ele coloca possibilidades de semi-reações, semi-reações secundárias, né, o que é que poderia estar acontecendo e poderia deixar de estar acontecendo. Então, é uma questão trabalhosa, mas ele poupou o pessoal dos cálculos mais evidentes, assim, né? Ele tentou dar só uma penteadazinha, colocou a equação, mas não resolveu a equação. Mas de qualquer maneira, talvez uma das questões que demandaria mais tempo, né, nessa prova, ler, né? Interpretar e resolver, né? Exatamente. Isso aí com certeza o cara não consegue fazer rapidamente, não. Na 58 foi uma das que nós votamos para ser considerada aquelas resolvíveis para a prova. Essa 58 que tinha reações orgânicas, polímeros, mas uma situação aí de polimerização muito tranquila, né, Antonino? Cloroeteno para formar o polímero aí, que já é um caso bem conhecido, né? Exato. O outro composto era saturado, então não poderia dar uma polimerização por adição, né, esse tetrafluoretano. E outras reações bem tranquilas também, isomeria ótica aqui, isomeria estrutural. Exatamente, né? Assim, e tentando cobrar vários assuntos, né? E para isso a questão teve que ter vários itens. Exatamente, né? A de cinética manjadíssima, com a conta redonda. Eu até pensei, ele vai cobrar a unidade da constante de velocidade, mas não cobrou a unidade, nem só isso, fez né? colocar. Facilitou mais aí. Facilitou. Você vê aqui que, você olha para a tabela, você vê que 005 é o dobro de 0025, né, no experimento. Você nem precisa daquela solução algébrica, né, Antonino? Exatamente. Que você utilizaria equações, né? Equações exponenciais, não há necessidade, né? Dá para escapar bem nessa 59, que também foi eleita uma das mais acessíveis da prova, mas demandava um tempinho. Exato. O cara sem prática nessa daí,
ele ia perder tempo. Perde tempo. Ele vai tentar talvez uma solução com equações, dividindo uma equação pela outra, ele vai gastar tempo demais, né? Exato. Tinha que ser aquele cara já mala, né, no assunto, já exatamente, já vai direto já ali. Experiente, né? Isso, gostei do termo, professor. Olha aí. Vamos para a questão 60. A questão 60 que falava de a teoria de ligação química. Exato. Poder polarizante, carga formal. Comprimento de ligação, fatores que poderiam influenciar, não é, na energia de ligação, né? Foi. Essa daí eu particularmente não tinha dado uma olhada com muito carinho nela, não. Exatamente. O poder de polarização, que a gente chama poder polarizante também, tanto exato. faz, né? Mas é um assunto já batido, assim, difícil com você certeza. encontrar alguma coisa que possa causar algum arrepio no aluno nessa questão. Mas de qualquer forma a gente não talvez colocou essa como sendo as mais fáceis. Talvez a redação do item 2 ele poderia deixar um pouquinho de dúvida, assim, porque ele comentava sobre carga formal, mas mesmo que você olhando os demais itens, eu acho que a questão ficava tranquila. A questão 61, como nós comentamos antes, é uma das que foram consideradas bem acessíveis para o cara que conhece condutimetria, inclusive o cara que não conhece, que desse uma rabiscadazinha, ele ia conseguir digerir esse tipo de situação, porque ele diz na questão que a condutividade é a razão entre, a condutividade molar, né? É a razão entre a condutividade kappa e sua concentração molar. Ele dá uma ajudinha aí, né? Ele comenta. Aí, só que ele não trabalha com a concentração molar, ele trabalha com a concentração em massa. Então ele também dá para você poder, você ter a necessidade de utilizar a massa molar, né? Que ele fornece as razões. Então, tudo isso facilita, ele vai meio que direcionando o caminho do aluno para esse tipo de sistema. Como você disse, mesmo que a pessoa não tenha visto o assunto, ainda dá para dá para fazer, né? Só vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Exatamente. A do oxalato, né? A do oxalato que se decompõe, né? Ele usa o termo bonito aqui, que é a análise termogravimétrica, que pode ser que assuste. Mas esse tipo de gráfico a gente já tem em provas antigas, né, do ITA, Antonino, uma coisa, né, um tanto comum, já apareceu com esses patamares, esses patamares de massa constante após uma perda de massa, né? Isso. A gente ficou encafifado, Sérgio, nesse item D de dado por causa desse 800 graus aqui, que você vê no gráfico que não é bem, mas dá para passar, exatamente. Né? Dá para passar, o cara consegue levar. Está próximo de 800, né? Exatamente. Começa em 700, na verdade, né? E não termina em 800. E não termina em 800, né? Mas, assim, deixa correr, tá pertinho, é o que está mais próximo e tal. Exatamente, porque de qualquer maneira a letra E não restava a menor dúvida sobre ela, né? Aí você tem um item que é tão, né? Aí você tem a 63, uma questão de termodinâmica, limpa e seca, né? Não tem polêmica alguma na 63, é aquilo ali pronto, né? Você tinha a definição de entropia no item 1, naquele Q reversível sobre a temperatura, você tinha a ideia de entropia como função de estado, que não importa o caminho, só interessam os estados final e inicial, que é um ciclo. Ele disse que era o Carnot, mas podia ter sido qualquer outro. Qualquer outro ciclo, né? Acho que ele usou o Carnot para ficar simpático com o aluno. E talvez para o aluno associar mais rapidamente, né? Porque é um ciclo muito conhecido. Isso. Né? Depois, no item 3, ele compara aquela ideia da adiabática, do resfriamento da adiabática, com a isotérmica, que não resfria, até porque é isotérmica. Então, não tem variação de energia interna. E ele faz depois, né, que ele toca no assunto da definição da adiabática, que ΔU é calor menos o trabalho, então, se o calor é zero, o ΔU pode ser calculado em função do próprio trabalho, né? Correto. Então, seria assim bem tranquilo. Sem dificuldade para quem conhece bem a teoria de termodinâmica, e sem polêmica, né? Exatamente. E sem polêmica. Na questão 64, você viu polêmica na 64, Sérgio? Não vi, Antonino. É uma questão que fala sobre propriedades físicas também, né? Pressão de vapor, ponto de fusão, começa comparando argônio com xenônio, né? É uma comparação tranquila, porque você já nota que é uma diferença de massa que resolve aí a situação, né? E também pensando no tamanho do átomo, você pensa aí no átomo de xenônio, que é um átomo maior, que vai ter mais contribuição de força de dispersão, né? Então, nada demais. O item 2 também, que fala da pressão de vapor, comparando dois isômeros
de cadeia, o dimetilpropano e o pentano, né? Uma situação bastante batida também. Sim, sim, clássica, né? O de cadeia normal comparado com o seu isômero ramificado, né? Depois no item 3 e no item 4 é basicamente a mesma ideia, né? Que é a comparação da energia que seria liberada numa interação entre molécula de água e um cátion, né? Que vai ser algo que ficará a depender da densidade de carga do cátion, né? Então, exatamente. Pensando aí na mesma ideia, você já resolveria o 3 e o 4 juntos. A minha 5 era uma questão que tinha um viés bastante da física também. Exato. Eu diria nos 3 primeiros itens, principalmente, né? Do eletromagnetismo. Como eletromagnetismo. Mas a partir do item 4, né, entrava muito no que a gente vê costumeiramente na atomística, sobre números quânticos, configuração eletrônica, né? E indo para o item 6, ele fala de relação diagonal, que é algo também, né, que a gente conhece alguns exemplos típicos, né? O caso do lítio, do magnésio, por exemplo, a gente pode citar como isso. Aqueles elementos que têm raios atômicos parecidos e por causa disso vão ter semelhança de propriedades quando se localizam numa diagonal. Não em qualquer diagonal, é claro, né? Mas numa diagonal em que seja possível ter raios atômicos parecidos, né? Pois é, na questão 66, nós tivemos uma titulação por oxirredução, para ser mais específico, a permanganometria. Você consideraria essa uma questão trabalhosa, Antônio, nessa 66? Sérgio, essa questão, todos os itens ficaram errados. Assim, aí o cara fica meio incrédulo, sabe? É verdade, ele fica com aquele receio. Eu conferi de novo. Fica com receio de... Será que eu errei alguma conta? Eu fiquei conferindo e tal. Ainda mais porque são 6 itens, né? Pois é. E tem as opções, né? Que tem que somar depois. E, por exemplo, você somar o 1 e o 2, é a mesma coisa que somar o 3. Sim, exato. Aí tem lá a opção. É uma dificuldade a mais isso aí, né? Então, assim, é uma questão, mas se o cara que sabe escrever a reação de titulação com permanganato de potássio, entende a ideia do ponto final dessa titulação, assim, na hora que ele espera a poeira baixar, ele consegue resolver com tranquilidade esse tipo de questão. A 67 é uma questão teórica, né, Sérgio, aqui de corrosão. Né, também batida, né, em simulados em provas anteriores também, uma questão que vem se repetindo ano a ano. Você vê que já são 2 questões de eletroquímica, né, limpa e seco na exatamente. prova. A questão de corrosão e aquela outra da pilha da bateria de chumbo, da bateria do carro, né? Então essa questãozinha de corrosão aí da questão 67. A 68, que foi classificada como das mais acessíveis, a das bases, obviamente para o cara que estudou o assunto. Tinha uns itens aí bem óbvios, né, Antonino? Eu diria, por exemplo, o item D, comparando amida com ácido carboxílico, né? É covardia, né? E esse item um item muito tranquilo, quando você nota, por exemplo, que numa amina você tem um grupamento nitro, que é um grupo que é forte retirador, comparado com o grupo metil, que por sua vez é doador de elétrons. Eu acho que não teria como errar essa, conhecendo bem esse tipo de grupo, né? Doador e retirador. Essa 69 é uma questão extremamente sutil. Concordo. Né? Eu classificaria como uma das mais difíceis da prova. Ele não quer só a geometria, né? Ele quer o ângulo. Tem a questão da geometria, tem um ângulo e outra. A diferença de ângulo aí, que se verifica por dados experimentais, que é bem pequena, por exemplo, entre o CLF3 e o SF4, que é uma diferença de 2 graus o ângulo, né? Então, difícil de analisar, né? Bastante. Algo que, assim, do ponto de vista teórico, como justificar essa questão é um trabalho adicional, né? Com certeza. E a questão 70, que não teve nada assim a acrescentar, mas ela teve uma curva que não terminava, que é essa curva do cloreto de cálcio. Exato. E aí nada se pode afirmar quando a curva não está representada, né? Quer dizer, onde estão os dados experimentais do cloreto de cálcio a 30 graus? Essa daqui é daquelas que a gente está esperando ali. O que será que eles vão marcar nessa questão? Porque a gente tem o nosso gabarito, mas exatamente. O que será que eles vão marcar nessa questão? Porque a curva do cloreto de cálcio não terminava lá. Mas considerando o geral, essa questão aqui, ela poderia dar um pouquinho de trabalho, porque tinha umas continhas para fazer, mas também não era grande coisa, né? É verdade. Mas no final, você observar bem, a gente conseguiu selecionar e comentar aqui, né? Não foi só blá blá blá. A gente conseguiu selecionar 7 questões
que o aluno poderia encarar logo de peito aberto na prova. Exato. Que ele não perderia tempo e ele conseguiria fazer o perfil dele para depois tentar fazer o perfil de física, de matemática e voltar depois para ter a gordurinha dele para ele ser aprovado na primeira fase. Eu confesso para você, Antonino, que eu sendo candidato ao abrir essa prova, eu daria, claro, que aquela folheada geral, né? Sei. E essa questão 57, pelo tamanho do texto aqui, seria uma das que eu não iria fazer primeiro, né? Com certeza. Com certeza. E essas de 6 itens também, não acho que complica um pouquinho, mas no geral... Essa de permanganometria era até acessível para o cara aqui. Mas 6 itens, cara, você sabe que vai faltar tempo no final da prova, né? É muito complicado. Mas no geral não dá para esperar também uma prova fácil no vestibular do ITA, né? Não pode, né? Não seria coerente, né? E vamos ver como é que vem essa segunda fase aí, né? Vamos ver os assuntos que não apareceram na primeira fase, talvez na segunda fase, não se pode garantir também. É verdade. Não é? Mas esperamos, claro, uma prova de um nível mais elevado na segunda fase, como tem que ser, não é? Então, com termoquímica, com propriedade coligativa, com equilíbrio químico, com equilíbrio iônico, com reações orgânicas, né? Mais isomeria ótica mais aprofundada, quem sabe, isso. Vamos ver. Vamos ver como é que vem. Pois é, pessoal. Então, essa foi a análise da prova de Química do ITA, que ocorreu hoje, no dia 22 de novembro, domingão, aqui no Brasil. Um abraço. Um abraço, pessoal.